Bom, vamos continuar então aqui nosso desenvolvimento do nosso sistema escolar, tá? Eu sou o professor Samuca, obrigado novamente por você estar acompanhando esse vídeo. Vamos lá então. Agora vamos começar a configurar o Spring MVC. Como eu mencionei, o Spring MVC, ele se trata de um framework Java que facilita a gente muita coisa, né? No caso, ele monta o MVC para a gente do nosso sistema de uma maneira muito mais fácil. Ele faz injeções de objetos, de coisas para a gente, e acaba criando a estrutura necessária de uma maneira mais fácil, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é baixar, né, o Spring MVC e colocá-lo no nosso projeto. Ao invés de eu vir aqui no site do Spring MVC, baixar o .jar e colocar, eu vou vir aqui no Maven, vou escrever aqui, na verdade, no Google, Maven Spring MVC. Venho aqui no Maven Spring MVC, vou pegar o último release de setembro de 2016, vou baixar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo bem... Bom, nós estamos em outubro, né, de 2016. Se você estiver vendo isso em outro momento, você pode pegar a dependência mais nova, né? Mas eu venho aqui, vou colocar aqui embaixo a dependência do Maven. Olha só, fiquem ligados aqui. Quando eu salvar, vai aparecer aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que ele está baixando. Eu vou compilar aqui o projeto, ó. Aqui dá um clean compilar. Ele vai aparecer alguma coisa de download aqui também, ó. Construindo o Regesk Web, ó. Olha só, fazendo download de tudo. Aqui ele só indicou, mas ele está fazendo download aqui do JSTL que ele não tinha, aqui localmente, né? E ele vai baixar provavelmente outras coisas. Ó, fez o download do JSTL. Provavelmente eu já trabalhei antes com o conector aqui MySQL, então ele já deve ter baixado do repositório Maven. Então ele está baixando aqui. Beleza, baixou tudo. Nós temos aqui, se você vir em Services aqui, a gente tem também o Maven, os repositórios Maven local, a gente tem um monte de coisa aqui, ó, JSTL que ele acaba de baixar, tudo mais você pode dar uma olhada aqui também, tá bom? Então, o primeiro passo para a gente utilizar o framework Spring MVC é baixar o próprio framework, no caso a gente utilizou o Maven. Bom, a princípio eu não vou precisar de mais nada aqui do pom.xml, vou voltar aqui no nosso projeto e eu vou criar aqui, pessoal, alguns pacotes, tá bom? Ó, nós temos aqui no projeto antigo esses pacotes, eu vou criar aqui mais um pacote. Já já eu vou portar esses pacotes, mas a princípio eu venho aqui, em vez de new package, eu vou criar um pacote chamado controllers, tá? No nosso projeto antigo aqui, a gente tinha chamado de servlets, que está até errado aqui, né? Agora que eu estou percebendo, a gente trabalhou 11 videoaulas e está escrito errado, né? Está escrito servlets aqui, né? Mas na verdade é servlets, né? Mas enfim, não faz mal. Ao invés de usar os servlets aqui, nós vamos usar agora controllers. Nós vimos que cada requisição, né, que a gente fazia, a gente criava um servlet para isso. A gente vai ver que com o Spring MVC é muito mais tranquilo. Então, a princípio, eu criei um Regesk Web.controllers. Eu vou criar um outro pacote aqui, um new package, tá, que eu vou chamar de br.edu.ifsp.regeskweb.config, tá? É um pacote onde eu vou guardar todas as configurações, seja do Spring MVC, seja do Hibernate, que a gente vai ver nas próximas aulas também, tá bom? Então, eu acabo de criar essa pasta config aqui, onde nós guardaremos as configurações. A primeira classe de configurações que nós criaremos do Spring é essa aqui, ó. Eu venho aqui, vou criar uma nova Java Class aqui, tá? E eu vou chamar essa classe de, sei lá, Spring MVC Servlet, que é uma classe de configuração do Spring referente aos servlets, né? A todos os nossos controllers, tá? A tecnologia servlet do Java. Eu venho aqui, apago esse camarada aqui, apago esse template aqui também, tá? E para que eu fale para o Spring que essa classe é uma classe de configuração de servlet do Spring, eu tenho que vir aqui, dar um extends, e agora vem um nome bem feio, eu tenho que estender da classe abstract annotation, vou escrever assim, dar um Ctrl espaço, é esse camarada aqui, ó,
Abstract Annotation Config Dispatcher Servlet Initializer, que ela vem de org.spring framework. Tá? Se você não está vendo isso, provavelmente você teve algum problema na instalação do Spring MVC de dependências. Então você tem que dar uma olhada se as dependências aqui do seu Spring MVC, se ele está aqui, se isso devidamente foi feito, tá bom? Porque se não tiver, ele não vai funcionar. Beleza? Então a gente faz isso. Note que aqui no NetBeans ele já fala que alguns métodos têm que ser implementados, né? Então vamos implementar todos os métodos abstratos que vêm dessa classe aqui. Bom, fiz isso, ele já trouxe 3 métodos, né? E a princípio eu vou apagar todo esse throw new aqui, tá? E eu vou colocar o seguinte, ao invés disso eu vou colocar um return null em todo mundo, tá? Estou duplicando aqui, returning null em todo mundo. A primeira função dessa classe de configuração de servlets do Spring MVC que nós vamos configurar é essa aqui, que é get servlet mappings, né? O que ela fala é o seguinte, ela define, essa função aqui ela define as URLs, né? A partir das quais todas as servlets, ou no caso controllers, né, serão mapeadas, né? A partir de qual, né? Então aqui ao invés de null, como está retornando uma string, um array de string, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar um novo array de string e eu já vou instanciar apenas uma URL que vai ser o barra. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu tenho um domínio do meu projeto. A partir do domínio do meu projeto, né, barra, tudo que vier depois, o Spring MVC ele vai tentar detectar servlets nele. Tá bom? Então eu estou definindo esse mapeamento. Eu poderia ser mais específico, eu poderia botar barra mais alguma coisa, sei lá, barra controllers, por exemplo. Então o Spring MVC ele só procuraria controllers, né, só servlets no caso, mapearia servlets, tudo que tivesse o nosso domínio aqui, né, localhost, tal, RGS Web, barra controllers. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer que tudo acima, à frente de barra, seja mapeado pelo Spring, caso ele ache alguma servlet com isso, né, algum controller. Tá bom? O próximo passo vai ser configurar essa classe, esse método dessa classe aqui. Tá? E esse método, ele utiliza, né, ele usa outras classes, né? Ele utiliza outras classes de configuração, configurações de controllers, banco de dados, na verdade controllers não, né? Mas de views, banco de dados, etc. no Spring MVC, tá? Essa função ela vai fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu também vou retornar aqui, ó, ele retorna um array aqui de classes, né? É um pouquinho estranho, mas a gente vai seguir esse padrão. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou retornar uma primeira classe de configuração que eu vou chamar appwebconfig, como eu estou retornando uma classe, né? Eu vou escrever .class. Essa classe ainda não existe e eu vou criá-la agora. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente vem aqui no .config e eu vou criar essa classe aqui, Java Class appwebconfig, beleza? Vamos criar essa classe, vou tirar aqui esse template que o NetBeans ele cria, tá? Então vamos criar uma classe agora, mais uma classe de configuração do Spring. Essa classe de configuração do Spring, ela vai ser responsável por definir alguns padrões de páginas do nosso projeto. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho mais. E ela também será responsável por habilitar o padrão MVC do nosso framework, tá? Então, o que eu faço? Logo de cara, eu venho aqui em cima da classe e eu coloco um enable web e aqui é pequeno, né? MVC. Dou um Ctrl espaço, ele já importa para mim essa annotation aqui. Eu estou falando, olha, Spring, a partir dessa classe, habilita para a gente toda a parte web e MVC que você domina, que você conhece, tá bom? Além disso, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou falar para ele
escanear componentes para mim, tá? Eu dou um Ctrl espaço, eu venho, acredito que seja esse aqui, ó, tá? Component Scan. O que eu estou falando para ele é o seguinte, ó, eu vou pedir para ele escanear certos pacotes onde tem classes importantes, onde estão, no caso, os nossos controllers, tá? Então é isso que eu vou falar. Para fazer isso, aqui dentro eu escrevo base, eu vou dar um Ctrl espaço, ó, nós temos dois, base package classes, que espera que a gente passe o nome de uma classe, e tem o base packages, que espera que passe um array, né, no caso de strings. A princípio eu vou utilizar esse de baixo, mas já já a gente vai utilizar de cima, tá? Então o que ele espera aqui? Que você passe um array de strings que indiquem os pacotes onde ele vai escanear, né? No caso, eu vou passar os pacotes dos controllers, né? Onde ele vai escanear. Não necessariamente só dos controllers, poderia ser de outras coisas também. Mais para frente, nós vamos passar também dos nossos objetos, onde estão o pacote das classes down, mas isso a gente vai ver mais para frente. A princípio, a gente vai vir aqui só no Base Packages, tá? Então, como nós criamos aqui o controllers, a princípio a gente vai utilizar só o controllers, eu venho aqui, eu vou dar um F2, eu vou copiar, tá, todo esse endereço, eu vou abrir uma string e eu vou colocar aqui um dos pacotes que eu quero que ele olhe, é esse pacote aqui de controllers, tá? Então, para fazer o MVC, eu estou habilitando a partir dessa classe de configuração e eu estou falando aqui para ele escanear o pacote de controllers para mim durante a construção do MVC. Eu vou parar o vídeo aqui. No próximo vídeo a gente vai terminar essa parte de configuração e aí de fato testar nosso primeiro controller comunicando com a view do Spring MVC. Então deixa seu like aqui, abaixo aqui da descrição do vídeo nós temos a playlist completa com todas as videoaulas dessa série, tá bom? Grande abraço pessoal, até a próxima aula.